Boa noite, rapaziada. Entrando no ar mais uma edição do nosso Conexão PVT. Hoje recebendo aqui uma lenda do jiu-jitsu, né? Um cara que tem muita história no jiu-jitsu e, cara que já lutou com lendas e venceu, né? Tem muita história com lendas como Davi Ramos, Cobrinha, Guilherme Rafael Mendes, Leandro Lô. Realmente uma lenda do jiu-jitsu. E hoje é um cara, né, que pode-se dizer aí, começou treinando o campeão Sean O'Malley. Bem-vindo, Augusto Tanquinho. Como é que tá, meu irmão? Grande Marcelo, tudo bem, meu irmão? Obrigado aí mais uma vez pelo convite. Sempre um prazer falar com vocês aí. O prazer é todo meu. Eu lembro a primeira entrevista que você deu, né, o O'Malley chegando, você já falando, esse moleque é diferente, cara, o moleque é talentoso. E tá aí, né, meu irmão? Ganhou do Sterling, era zebra, foi lá e conseguiu aí o nocautão no Sterling, né? Cara, desde aquela época eu falava que ele realmente tinha um potencial de todos os jeitos, né? Tecnicamente e de marketing também, né? Porque é um garoto que fala bem, que sabe se vender e treinava muito. A gente, acompanhei isso desde o início, desde que ele era amador, já treinava junto com ele. Ele começou a treinar jiu-jitsu junto comigo, então eu sabia que o garoto ia longe. Lógico que luta é luta, mas sempre confiando que ele é um processo, que ele estava evoluindo e ia chegar lá, e chegou. Você treinou ele de kimono também? Qual o nível dele no chão, né? Você me disse que ele era faixa marrom de jiu-jitsu, né? Isso, ele é um faixa marrom de jiu-jitsu. É lógico que não é um faixa marrom competidor de jiu-jitsu que luta, não vai ser um campeão mundial de jiu-jitsu, não, porque ele treina muitas outras coisas, né? Treina o jiu-jitsu é só para complementar, mas ele é muito bom de chão também. Ele é um cara que, por exemplo, quando eu estava fazendo meu camp para o ADCC de 2019, que eu ganhei o ADCC, ele fez o camp inteiro junto comigo, estava em todos os treinos lá, porque ele queria aprender. E um camp é tudo mais intenso, né? Então ele treinou bastante naquela época. E não só naquela época, mas desde antes. Então ele é um faixa marrom que ele se vira bem no chão. Tanto que quando ele caiu um pouquinho no chão com o Pireyan. Não, o Sterling nem foi pro chão, cara, mas com o Pireyan ele caiu no chão, ele meteu uns ataques ali, meteu um triângulo, um omoplata, ele conseguiu criar uns embolos para conseguir voltar a luta em pé, que não é segredo, que é o melhor dele, né? O em pé dele realmente é muito bom, mas ele se vira bem no chão pro MMA e pode surpreender qualquer um, cara. Se o cara der mole, ele vai pegar e vai finalizar. E curiosamente, né, cara, quem estava aí do lado, Moto Talk com ele, é o Henry Cerruto, que é vizinho aí, né? Aí a Arizona, Sim, você estava me explicando aqui em off, né, Tanquinho? Virou, quem diria, né? Antigamente era só Califórnia e Flórida, hoje tu me deu um mapa aí em off do que é o Arizona, né, cara? Você tem o Cerrudo aí do lado, MMA Labs, onde treina o O'Malley, a tua equipe, é muita gente, né? Não, o Cerrudo tá aqui pertinho também tem uma galera boa ali na Fight Ready, que é a academia que eles treinam. Mas a gente tudo treina na MMA Lab e na academia do Tim Welch, que é a Soul Fighter Piora. E eu tenho a minha academia, que é Soul Fighters Headquarters, em Tempe. Então tá todo mundo tipo uns 20, 30 minutos separado assim. E tá tipo um faroeste, mano. A gente se encontra nos lugares assim, um olha pro outro. Eu me dou bem com todo mundo, converso com todo mundo. Outro dia mesmo dei de cara com o Cerrudo numa clínica de fisioterapia. Antes até da luta dele com o Aljamain, do O'Malley com o Aljamain Sterling. A gente trocou uma ideia rapidinho, mas tá tudo de boa, meu. Tem espaço para todo mundo. No Twitter aí vai ficar aquela guerra aí de trocar palavra, mas todo O mundo se O'Malley e o respeita. Cerrudo já não é essa boa relação toda, né? Cara, de verdade, sabe quando começou isso, cara? Deles? Você deve ter escutado já aí falar do treino que teve do Pantoja com o O'Malley, Eu ia né? te perguntar disso agora, mas fala. Então, começou dessa época. Quem levou o Pantoja na MMA Lab foi o Cerrudo. Acho que o Pantoja estava para chegar uma luta dele, acho que até no UFC na época. E ele levou ele lá no coisa, porque acho que não sei, porque na Fight Train não devia ter ninguém daquele peso. E ele chegou lá e, já ficou aquele clima, né, meu irmão? E eu tava lá também, eu vi assistir tudo, como a gente tem o vídeo também. E acabaram metendo o O'Malley pra trás com ele o Pantoja tá falando pra caramba, mas o O'Malley arriou ele, entendeu? Antes, no início.
E aí, pô, o Cerrudo entrou, parou tudo e quis botar de novo, que ficou aquela coisa toda. E desde ali A o Rio, tu Cerrudo... fala que é o knockdown? É, o knockdown, é. E é É mais... Aí depois eles botaram para fazer de novo e o Pantoja acho que pegou as costas dele, apertou ele, uma coisa dessa. Mas, pô, tá falando do O'Malley aí, quando o O'Malley era amador ali, eu era 1-0. Aquele cara que, pô, antes de lutar no container, que tu vê o corpo dele, lembra como é que era, pô? Entendeu? O cara era bem franzino, e o Pantoja que já tava no UFC. Não Cara, desmerecendo, né, cara? curiosamente, antes de entrar aqui, eu estava vendo a entrevista que o Marinho, o colega Mário Filho, Sim, fez pô, com o mas meu Pantoja parceiro. agora, cara. Coincidentemente, eu estava vendo no Super Lutas, né? O trabalho excelente do meu colega Mário Filho, e ele, o Pantoja estava falando exatamente desse treino, né? Pô, tem o vídeo, bota, eles estão no maior trash talk aí com relação Então, ao vídeo. se eu não me engano, cara, ele apertou o O'Malley mesmo, só que depois, foi botando mais depois de uma pressão ali que botaram, não, vai de novo, vai de novo, vai de novo, e acabou botando de novo, mas aí acho que ele apertou o O'Malley na época, mas, pô, se botar desde o início vai ficar feio pra ele, porque pô, o cara era 1-0, franzino, porra, e arriou o cara. Aí desde essa época o Cerrudo já começou a implicar com o O'Malley ali, e, e lógico que, pô, quanto mais o O'Malley foi crescendo e foi melhorando, mais notoriedade ele foi ganhando, e o Cerrudo também querendo entrar nessa onda. Tanto que, pô, você já viu um vídeo que tem do Cerrudo, que ele tá no backstage da O'Malley fazendo uma entrevista, e aí o Cerrudo chega lá e começa a falar um monte de coisa para ele? Já viu esse vídeo? Já Numa vi, já luta. vi. Aham. Então, antes dele chegar pro O'Malley falar, ele chegou para mim, eu tava ali atrás, ele chegou para mim e falou assim, em português, né? Que ele fala em português. Ele falou, pô, tu acha que o O'Malley luta comigo? Eu falei, luta, pô. Quer desafiar ele? Ele falou, pô, vou lá desafiar ele. Eu falei, não, vai lá, pode ir que ele vai lutar, pô. Tu não... Eu falei para ele, nem tinha voltado a lutar ainda. Eu falei, você não quer uma luta de dinheiro? Esse é o cara que vai te dar dinheiro. Vai lá e luta e desafia ele. Aí ele foi lá e fez aquela cena lá para poder chamar atenção, tentar vender, entendeu? E fazer tudo mais. Então, o Cerrudo é um cara bem inteligente, muito duro, e ele sabe que para ganhar dinheiro, é igual o McGregor antes, né, meu irmão? É. O Sean tá entrando nesse nível agora e todo mundo quer tentar chegar e bater no cara e ganhar o maior dinheiro possível. Você acha que tem condições, né? O Pantoja falou, tá botando essa pilha, começou a sair, tá, daqui a pouco aí esse vídeo aparece. Você acha que existe a possibilidade de casar em uma super luta? Ou acha que o Dana vai cuidar de dois valores em categorias distintas e não vai fazer essa super luta O'Malley e Pantoja? Eu acho que se o Pantoja conseguir fazer uma hype grande a ponto de trazer o interesse de todo mundo, eu acho que pode acontecer sim, cara. De verdade, eu acho que pro Sean seria até uma luta mais fácil do que lutar com outras pessoas, né? Com o Tito, com o Merab, entendeu? Mas acho que é tudo hoje em dia, dentro desse business, é quem traz mais dinheiro pro UFC e o que os fãs querem. Então, eu acho que é mais da parte do Pantoja, se ele conseguir fazer uma hype dessa de levantar e fazer o público ficar interessante, assistir a luta e ele querer subir para lutar com. Que o Sean não vai baixar, o Sean não vai chegar no peso de baixo, não chega mesmo. Então, se ele subir para o peso do Sean, tem uma possibilidade. Pô, interessante. Cara, e você acompanhando assim os treinos, né? Independente do chão, agora falando do O'Malley como lutador global, né? Principalmente a parte em Sim. pé. O que mais te impressiona nele, assim, Tanquinho? Você que, pô, meu irmão, lutou no UFC, casca grossa e da pesada, né? Campeão mundial, campeão da DCC, histórico no grappling, indiscutível, lenda do esporte, mas também foi para o MMA e teve uma boa transição, lutou no UFC. O que te impressionava no cara ali nos sparrings ou até acompanhando ele nas lutas? Então, duas coisas me chamam muita atenção dele. Uma, eu vou falar na parte no treinamento. Ele é um cara muito versátil. É um cara que todo mundo fala assim: ah, não, pô, aquele cara ali, só bota uma pressão nele, segura, derruba ele e acabou. O cara não faz mais nada. Só que é fácil de falar. Quando você está na frente dele, a movimentação dele é muito diferente. Não tem ninguém que faça movimentação hoje em dia igual a dele.
Então, o que acontece? Ele movimenta, ele troca a base, ele bate bem dos dois lados, ele chuta bem com os dois lados. Ele é muito rápido, muito mais rápido que qualquer cara na categoria. Então, quando você está na frente do cara, ele realmente te paralisa, porque é muito diferente. Não é fácil de arrumar um train corner que vai chegar e vai fazer as coisas igual o O'Malley faz. Ninguém consegue imitar o cara. Então, isso é uma das primeiras coisas que não é de agora, já desde que ele era novo, que ele já fazia, já desenvolvia isso, e você via que era uma coisa diferente da maioria. E a segunda parte, que eu acho já na parte de luta, na Fight Week, pode ser até durante o camp dele também, a maneira como ele se porta mentalmente é uma coisa absurda. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu já tive com muito atleta de alto nível, tanto de jiu-jitsu quanto de MMA, junto e tudo que é maneira, e eu nunca vi ninguém mentalmente tão forte como ele foi. Como ele é, na verdade, não é que ele foi, ele é todo o tempo. Então, ele realmente tem um nível de concentração e de muito grande. Muito grande. Muito difícil de chegar assim no alto nível. Porra, interessante. Ele como pessoa, cara. Agora o cara é um campeão, uma estrela, né? Eu acho que eu posso te perguntar isso. O lado dele pessoal, eu já vi. Engraçado, eu tinha uma visão dele, né? Pelo Trash Talk, aí eu sempre gosto de acompanhar os embeds, né? Na semana da luta. Eu não lembro qual luta dele, cara. Acho que foi com o Petrian. Eu tava acompanhando os embeds dele. Pô, ele é um paizão, né, cara? O cara família. Sim. Não, olha, o cara totalmente com a família, totalmente na dele. Ele faz os vídeos dele lá para chamar atenção e brincar. Ele tem umas tiradas engraçadas, assim, realmente pro business, né, de fazer ele crescer mais ainda. Mas no pessoal dele, ele é um cara bem família. Ele tá sempre, ele leva a filha dele para fazer aula de natação. A filha dele vai fazer 3 anos agora, então ele ainda faz aula junto com os pais. Então ele entra na água, faz aula e não uma vez ou outra, é toda semana. Toda semana o cara tá lá. Toda semana ele vai na academia, senta ali, fica assistindo as aulas das crianças, entendeu? Ajuda. Então, é um cara, meu irmão, muito tranquilo, muito na dele, entendeu? Tem os amigos dele mais fechados com ele, mas que eles ficam ali assistindo os vídeos, assistindo as lutas, entendeu? Mas é um cara bem de boa, cara. Não é nada do que ele... Um pouco do que mostra dele de um cara do trash talk, nada disso, entendeu? Ele é muito de boa, muito de boa. É impressão minha, cara. Eu posso estar confundindo, que eu vejo muitos embeddeds, mas a esposa dele não tem origem latina, assim? Ela acho que é mexicana, cara. Acho que a mãe veio para aqui dos Estados Unidos, do México para os Estados Unidos e ela veio bem pequenininha, junto com a mãe. Não nasceu aqui, não. Acho que ela veio de lá e tá aqui desde que era criança. E ele é americano mesmo, né? Ele é americano de Montana, no estado de Montana. E a família dele, ele trouxe a família toda para cá. Só o pai acho que ainda mora ainda em Montana, mas a mãe já veio para cá, a irmã já veio para Arizona, o irmão já veio para Arizona. A grande maioria deles trabalha junto com ele, entendeu? Tem os business do lado assim que ele faz, que a família trabalha, entendeu? Então é um cara bem aí no Arizona o wrestling é forte, cara, que teoricamente, né, é óbvio, a gente sabe do Cerrudo, né, mas é uma equipe rival. Eu falo dentro da Labs, tem, assim, bons treinos de wrestling que, ele, por ser um striker, a gente sabe, né, você deu alguns nomes aí, o Áudio era o outro era o Benrado de Valchiville, quer dizer, o próprio Cerrudo, quer dizer, nomes de wrestlers da divisão que vão tentar jogar o óbvio, derrubar, fazer o ground and pound, né, expor alguma fraqueza dele. Tem bons nomes aí do wrestling? Cara, tem muito. Tanto que, na época aqui que a gente começou, tanto eu comecei quando ele começou ali no MMA e tudo mais, o Ben Henderson era o campeão do UFC na época. E o Ben Henderson era um bom wrestler também, mas tinham vários outros wrestlers que foram entrando no time por causa do Ben na época, né? E ficaram e fazem parte do time até hoje. Então, o time só foi crescendo mais ainda, o time profissional, e a gente tem vários atletas. E hoje em dia a gente sempre tem um cross-train, né? Traz uns caras de fora para treinar, os caras que vêm do wrestling. Agora mesmo por esse camp do Sean, até ele machucar, que ele machucou a costela. A gente fez vários treinos antes com bastante cara de wrestling.
E cara de alto nível, D1, ele treinou bastante com Bryce Mitchell. Bryce é um cara Porra, aqui do Arizona, que ele tá no, Arizona, tá no Bellator agora, mas é um wrestling alto alto nível. nível. Tem um outro garoto também muito novo agora, que é o Ezra. E o pessoal ainda não conhece ele, mas é um garoto que treina com a gente, que ele é do wrestling. E agora ele faz jiu-jitsu também, ele é um faixa roxa de jiu-jitsu, mas ele bota muito bem, tipo o Aljamain, que faz o wrestling com o jiu-jitsu e o MMA também, mas ele ainda é amador, cara, mas o garoto ele vai longe. Tu vai ver que esse garoto daqui a pouco ele vai estar na... Então tem vários treinos aqui, o Kyler Phillips treina aqui junto com a gente, que ele ganhou agora do Raoni, que o Kyler é outro também que é meu aluno também, é faixa preta meu, que dei a faixa preta de jiu-jitsu para ele, treina comigo também há muitos anos. Então, o Mário Batista, que ganhou, também lutou no mesmo card. Então, pô, tem muito treino aqui, cara, muito. Eu tô falando só alguns assim que a galera conhece mais, mas o que não falta é treino. Agora, a curiosidade, Tanquinho, todo mundo fala desse vídeo e tal. Quem tem esse vídeo? É a academia? É o O'Malley? Quem É o tem Sean, esse vídeo? é o O'Malley. Pra tu ver como o cara é diferenciado, desde aquela época, que ele né, eu não lembro se ele era amador ou se ele já era 1-0 profissional. Desde aquela época ele grava todos os rounds dele, todos, e leva para ele ficar estudando e ver o que ele tem que melhorar e senta com os coaches e tudo mais. Desde aquela época ele já faz isso. Até hoje ele vai entrar no cage, tem alguém lá gravando para ele guarda. Tanto que você nunca viu ele postando de nada. Então pode estar falando aí de mais de 10 anos de material que o cara tem guardado. Ele grava para ele, não é para, vou treinar com um cara diferente, vou gravar para ver qual é. Não, ele faz para ele melhorar, o que ele tem que melhorar, o que ele fez errado, como ele sentiu. Ele tem um diário dele, que todo o camp ele anota tudo de todo o camp, como é que foi, quanto peso que ele estava, o que ele fez. Então, realmente um cara diferenciado que você não vê as pessoas fazendo isso. A grande maioria. Tu faz uma vez, aí no outro você esquece. O cara faz isso já há anos. Antes de estar no UFC, o cara anota tudo e confere, né? Compara um com o outro. Durante o camp a gente conversa bastante. Pô, na mesma época agora, no camp passado, como é que você estava? O que você tem lá? Então a gente divide esses pontos que ele tem anotado. Então, cara, não é à toa que o cara está Porra, no sucesso que ele impressionante, está. cara. Diário, você vê que você falou, não é à toa que ele tem o sucesso que tem. Pô, desde aquela época, cara, mais de 10 anos, cara, gravando todos os treinos. Isso que eu tô te falando. Porra. Não é o treino assim fora do cage. Ó. Ele faz 1 milhão de treinos fora do cage. Quando entra no cage, ele Tipo tem sparring, né? é o Sparring ele sparring, tem tudo. é o sparring à vera, né? Que é o que a gente chama aquele sparring 100% mesmo. E é o que tá. Ele tem todos, cara, desde aquela época. Então quem tem o vídeo é ele, entendeu? Tá explicado, então. Tu vê que o cara é sujeito homem também, né, meu irmão? Não bota. Não, ele não Não bota bota. nada. Quando Ele rolou o até. negócio do Cody Garbrandt com o TJ, apareceu o vídeo aí e tal. Porra, essa aí Exatamente. ninguém botou. Cara, talvez um dia, eu te falei, se o Pantoro ficar falando um dia, ele vai acabar botando, entendeu? Aí o que eu te falei, vai acabar ficando ruim, porque o Pantoro sabe o que aconteceu, entendeu? Ele realmente Não, e ele depois. pode botar, né, cara? Ele, como o vídeo é dele, ele tem a prerrogativa de botar Pô, o primeiro e não botar o segundo, né? exatamente, entendeu? Então, enfim, vamos ver. Aí Vamos acho que ver. ele já falou disso também, acho que em alguns podcasts, sobre o treino, entendeu? Ele já comentou como é que foi mais ou menos. Mas é aquilo, as pessoas comentam, mas todo mundo quer ver, né? Agora, cara, deixa eu te perguntar, você falou aí treinos variados, né? A gente sabe que lá na Costa Oeste, a gente tem muita essa, já tá a galera do Daguestão chegando forte, principalmente Sim. na KA, né? A galera do Makachev, né? Do Nurmagomedov. Aí no Arizona, cara, vocês têm wrestlers desse nível? Eu te pergunto isso para te fazer a próxima pergunta, né? Você, Tanquinho, com teu conhecimento de MMA, de chão, o que você acha que é o caminho para o Charles vencer aí o Islam Makhachev na segunda luta em Abu Dhabi? Cara, eu acho que ele tem que trocar porrada. Eu não acho que ele tem que muito fazer o jiu-jitsu, não. Entendeu? Eu acho que ele tem uma mão boa para nocautear, entendeu? Ele tem que confiar e não ficar com medo de ser derrubado. Lógico que se ele for derrubado, ele vai tentar usar o jiu-jitsu dele, mas eu acho que se ele ficar muito nessa, receoso, vai acabar acontecendo igual da outra vez, vai tomar uma, vai cair, aí não vai estar numa condição boa de fazer o chão, que vai estar meio grogue talvez, e aí
vai ser difícil realmente controlar o cara. Então ele tem que ir mesmo para porrada mesmo, para trocar com o cara e bastante. Acredito que a movimentação dele tem que ser um diferencial, como o Sean faz bastante movimento, deixa o cara sem encurralar ele num canto, ele tem uma movimentação boa. E todo mundo fala, né, cara, que o Charles tem a mão pesada para nocautear. Então, pô, é confiar nisso e acertar aquela mãozada. E aí acho que depois que entrar uma boa, acho que o Makhachev vai dar uma respeitada. Vai ficar mais retraído, assim, de não ir de qualquer jeito. Agora, Tanquinho, você falou 10 anos, né, que você está aí, né, nos Estados Unidos? Cara, vai fazer 12 anos já agora, cara. Cheguei em 2011. 12 anos, né? Fala um pouquinho da evolução, né, cara, do jiu-jitsu, o que se transformou o jiu-jitsu hoje, essa questão, como é que você vê do American Jiu-Jitsu, isso é um caô de uma minoria, como é que é o Brazilian Jiu-Jitsu hoje? Tem gente dizendo até que o Brazilian Jiu-Jitsu já é a arte marcial mais, obviamente, a arte marcial, wrestling não é arte marcial, wrestling é um esporte olímpico e tal. Mas a arte marcial que o Brazilian Jiu-Jitsu só teria passado até esportes como judô e taekwondo. Fala um pouco desse desenvolvimento, desde que você chegou e até hoje. Cara, o jiu-jitsu evoluiu muito, né, cara? Tanto que a maioria dos eventos são aqui fora, não é mais no Brasil. Lógico que tem grandes eventos no Brasil, grandes atletas no Brasil, mas os maiores estão aqui. Eu não acredito nessa coisa de American Jiu-Jitsu, Brazilian Jiu-Jitsu. Pra mim é tudo jiu-jitsu. Jiu-jitsu sempre foi uma coisa só, entendeu? Você acha que é só nome que o pessoal tentou criar para vender e ganhar mais dinheiro, entendeu? No fim é tudo jiu-jitsu. Então, acredito que qualquer um pode chegar no alto nível, em qualquer lugar do mundo, contanto que você treine e se dedique. E a evolução aqui nos Estados Unidos eu acho que é grande por causa disso, porque grandes atletas, grandes professores vieram para cá há anos atrás e estão trabalhando duro aqui. Então, com isso, o nível cresce aqui também, recebe mais um monte de outros atletas e o jiu-jitsu vira essa indústria que virou hoje em dia. Tem campeonato pra caramba, igual tinha no Rio, pô, nos anos 80, que tinha campeonato pra caramba, nos anos 90, era campeonato atrás de campeonato, e hoje em dia é aqui nos Estados Unidos. Todo final de semana, em alguma parte do país tem um campeonato de jiu-jitsu da Federação Internacional. E com isso o esporte cresce e vira o que virou, entendeu? Então, tecnicamente também, né? Com e sem kimono, né, cara? Como é que você vê essa galera aí do John Danaher, Gordon Ryan, né? Essa galera aí que realmente está impressionando no sem kimono. eu acho que é ótimo para o jiu-jitsu, cara. Eu acho que o jiu-jitsu precisa disso, precisa de gente que vai levantar o nome do esporte, que vai fazer o esporte ser relativo e vai fazer mais pessoas fora do esporte querer assistir, entendeu? Algumas coisas em termos de como eles vendem isso eu não acho tão legal, mas em termos do jiu-jitsu, os caras têm um jiu-jitsu bom, têm um jiu-jitsu bonito. Eu lutei com alguns caras do time deles já há alguns anos. Graças a Deus venci os caras também, mas eu já via que tinha alguma coisa diferente que os caras faziam, não era uma coisa comum. Então, eu acho que eles estão estudando mais o jiu-jitsu, talvez pela personalidade do Danaher, que é um cara estudioso, um cara entendeu? Que fala bem, que presta atenção. Então, um cara que realmente está botando o tempo dele para estudar o jiu-jitsu e está trazendo alguma coisa diferente que a maioria não faz. Então, com isso, o esporte cresce, lógico que a parte dele está crescendo mais, e resta a gente agora usar isso para melhorar a nossa parte também, senão vai ficar para trás, cara. E falando um pouquinho, cara, da tua experiência, né? Você, pô, a lenda do jiu-jitsu aí, teve uma experiência também, foi lá, se testou na MMA, né? Fez 9 lutas, pô, fez 4 lutas no UFC, a maior plataforma, obviamente, do MMA mundial. Como é que foi essa experiência para você de ter lutado no MMA? Qual a importância disso na tua função hoje? Cara, acho que é importante para poder, assim, eu gostaria de ter lutado mais, infelizmente não consegui lutar tanto como eu queria, tive lesões, tive lutas canceladas, um monte de coisa, mas eu acredito que me deu bastante conhecimento para trabalhar no mercado. Então, eu acho que foi importante para mim eu aprender isso, vivenciar, dividir treinos com grandes atletas, aprender a dinâmica, não só da parte do jiu-jitsu, mas a parte interna.
entendeu? Então, eu foquei bastante em melhorar minha parte de pé, meu wrestling, entendeu? Porque eu tinha uma parte de queda muito do jiu-jitsu tradicional, do kimono, do judô e tudo mais. Então, comecei a vivenciar isso treinando com o MMA, treinando com vários caras de wrestling, fazendo aquelas coisas que os wrestlers fazem. Então, me deu bastante conhecimento e eu aproveitei o máximo que eu pude para treinar muito e as poucas lutas que eu fiz, mas acredito que me deu bastante conhecimento para hoje eu estar onde eu estou e ter propriedade para me destacar nesse mercado, né? Cara, e falando de jiu-jitsu, lembra alguns clássicos aí, só para a galera ter noção. Eu vou te falar o nome, você desconta a luta, só para a galera ter uma noção aqui do que é Augusto Mendes Tanquinho, né, cara? Vamos começar. Não dá nem para dar ordem de lenda, né? Que é só nome Pô, foi sinistro aqui, muito cara mas mesmo. Cobrinha, cara. Cobrinha que para muitos, né, o maior peso-pena aí da história. Pô, quantas lutas você e ele ali tá pau a pau, né? Então, cara, se eu não me engano, ou a gente fez 6 ou a gente fez 7. Eu tô tentando lembrar aqui, mas acho que foi 6 ou 7 vezes que a gente lutou. Ou tá 3-3 ou tá 4-3 para um dos dois. Eu tenho que lembrar, mas tem muita luta. A gente lutou bastante mesmo. Cobrinha é uma lenda mesmo. O cara que, onde tiver, ele joga bem, forte, atlético, técnico. Pô, foi um prazer dividir o tatame tantas vezes com esse cara, meu irmão. O cara só me ensinou bastante. Os irmãos Mendes, Guilherme e Rafael. Então, no total, a gente lutou 5 vezes, mas assim, 2 vezes com o Guilherme eu ganhei as 2, e 3 vezes com o Rafael, que eu ganhei 2 e perdi 1. E, Cara, e é um cara também, era um cara muito bom também, pô, que fizeram história no esporte também. E graças a Deus eu consegui me destacar bem, lutar várias vezes com eles e sair vitorioso a grande maioria. Frazato é outro que é sinistro nessa Puta, divisão. Você lutou algumas vezes. A tua última luta, né? Eu tava olhando no BJJ Heroes hoje, foi com ele, inclusive. isso, Frazato é um cara que a gente lutou na faixa marrom, primeira vez, e lutamos agora, essa foi minha última luta no sem kimono, e 2 anos atrás no BJJ Style. A gente lutou 6 vezes no total, cara. 6 vezes. Se eu não me engano, eu ganhei 4, perdi 2. O Charles Oliveira e o Satoshi, né? Que são dois caras que estão no topo aí. Você nunca lutou, não, né? Cara, eu nunca lutei. O Charles eu nunca lutei. O Satoshi eu quase lutei com ele algumas vezes, mas eu acabei indo pro peso de baixo. Na época eu estava lutando no peso dele, ele subiu da marrom e eu acabei indo pro peso de baixo de novo, que eu já estava começando a querer cortar peso de novo. Mas nunca Mas, lutei cara, com ele. que eu fiquei mais impressionado aqui. Tem Mário Reis também, né? Outra lenda aí. Mário Reis, quantas lutas foram? Lutei 2 com o Mário, ganhei as 2. 2 vezes com o Mário, ganhei as Caraca, meu 2. irmão, pô. O Lô, eu lutei com o Lô. É isso que eu ia falar. E os pesados que mais me assustou aqui, cara, que são caras que, por exemplo, o Davi Ramos hoje, ele anda. O Davi Ramos morou no meu prédio aqui 3 anos, mudou há pouco tempo. Davi Ramos, eu conto com ele no elevador, o bicho parece ter 90 quilos, meu irmão. Quer dizer. Mas deve estar com 90 mesmo. Não, mas a gente lutou de 76 quilos na época, os dois. Acho que lutamos 2 vezes, eu ganhei uma e perdi uma pro Davi. O Lô também é a mesma coisa, a gente lutou de 76, mas o Lô a gente fez várias lutas, cara. Acho que a gente fez 5 ou 6 lutas também. Eu ganhei 3 e perdi 2, ou uma coisa dessa. Caramba, os caras muito maiores que vocês, cara. Pô, Eu que eu impressionante. subi, cara, eu lutava de peso pena, né, cara, 70 quilos. A minha vida inteira, desde a faixa azul. Chegou na preta, depois de anos assim, eu não aguentei mais fazer dieta. Eu falei, não, cara, vou subir pro peso leve, que era 76. E por 3 anos eu lutei no peso leve. Aí eu lutei com vários outros caras que eu não estava acostumado a lutar, que não lutava, que era de peso diferente. Que aí veio o Davi, veio o Lô, Celcinho, Lucas Lepe. Caraca. Então, pô, aí eu fiquei 3 anos no peso leve. E aí eu depois voltei pro peso pena, que é onde eu tive os meus maiores resultados. E Tanquinho, assim, infelizmente, quando eu parei ali mais de cobrir jiu-jitsu, meu parceiro Dudu, que cobriu mais a tua trajetória, eu peguei o teu início, obviamente, mas a era ali que eu cobri muito, né, cara? E você cria ali do Chico Mansur na Tijuca, imagino que tu ia nos mundiais. Quem era o cara assim que você mais se espelhava ali naquela geração que eu cobri mais, a geração dos anos 90 ali? Olha, Marcelinho Garcia, Tererê, essa galera toda aí.
Quem era o cara assim que você mais se espelhava? O cara que eu gostava muito de ver lutar, e eu me espelhei muito, assim, de copiar um pouco o estilo dele, tanto que meu estilo é bem parecido com ele, é o Leozinho, cara, o Léo Vieira. O Leozinho, pô, aquele jogo, pô, ele jogava por cima, jogava por baixo, pulava daqui, fazia umas acrobacias. Então, cara, eu sempre, porra, gostei muito do estilo dele e da postura dele também, fora dos tatames. Um cara que, pô, tu vê um cara que não se envolveu muito em polêmica, em nada, respeitador, entendeu? E, então, pô, sempre gostei muito do Leozinho, cara, muito. Pô, que legal, cara. Maneiro demais te receber aqui, agradecer tua presença. E, pô, queria, antes de se despedir aí, fala pra galera que estiver no Arizona, quiser te fazer uma visita aí, qual é o endereço, que eu ouvi dizer agora, papo de 13 mil square feet, tua nova Isso aí, academia, cara. né? A minha academia nova aqui, ó, abri pô, é gigante, tem, pô, tatame, cage, sacos, tem outro tatame rolando, tem vestiário com completo, chuveiros. Então, pô, a gente está em Tempe, no Arizona. Só procurar Soul Fighters Headquarters, que é o quartel-general, né, da Soul Fighters, que é o meu time. E vem aqui, quem estiver aqui no Arizona, vem fazer uma visita. Vai ser bem-vindo. Maravilha, Tanquinho. Prazerzaço te receber, irmão. Um grande abraço. Obrigado, pessoal. Um abraço aí.